Tá projetando aí para vocês, pessoal? Tá. Certinho? Então tá bom. Obrigado aí por ter me falado. Pessoal, então hoje a gente vai entrar na aula 2. Eu acho que deve ter, pelo que eu vi, entrou algumas pessoas a mais lá no grupo. Ontem a gente abordou alguns temas iniciais do edital. Hoje eu vou dar prosseguimento nos demais. A minha ideia é trabalhar alguns outros na quarta, na quinta e na sexta, terminando até sexta-feira todos os conteúdos do edital, dentro do que eu acredito que seja possível cair para vocês, tá bom? No final da aula, eu vou disponibilizar igual a ontem, tanto o PDF com as resoluções e também o e-book para quem quiser refazer as questões sem ver a resolução, tá ok? Peço de novo que quem tiver interesse, quiser liberar o microfone, pode estar abrindo aí para falar, fique à vontade, ou se não, pelo chat. Vou tentar ir acompanhando aqui a todos, tá bom? Para quem não me conhece, pode ser conhecido de alguém, amigo ou familiar, como eu sugeri para o pessoal, para os mentorandos que já estão me acompanhando há mais tempo, convidasse. Meu nome é Michel Vargas. Convido vocês a me seguir nas redes sociais. Meu arroba do Instagram é Prof. Michel Vargas. Lá eu estou sempre divulgando novas oportunidades de concursos e também questões, entre outras coisas, tá bom? Então, a primeira questão de hoje é uma questão que envolve qual teoria? Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Mais um tópico lá do edital. Então, ele diz assim, ó, em uma escola de ensino fundamental, 180 alunos estão matriculados para fazer o 8º ano. Então, aqui está uma primeira informação importante. E Vargas, Sim. desculpa te atrapalhar, tá aparecendo a primeira tela de novo aí. Igual a ontem. Espera aí, então. Feito? Agora sim, não atrapalha aí, tá, Kennedy? Qualquer coisa que vocês... Se vocês não notarem que eu estou escrevendo na tela, também está dando algum problema, porque eu estou o tempo todo escrevendo. Tranquilo? Passou para a tela número 2, exercício número 11. Passou. Beleza. Pessoal, eu dei continuidade nas questões, até para quem me acompanhar até sexta-feira, ver qual foi o total de questões que a gente fez aí durante essas aulas em todos os dias, tá bom? Ontem foram 10. Esqueci de colocar a questão número 10 aqui, depois eu volto ali nela no final da aula, que o pessoal, não sei se vocês tentaram fazer, era uma questão de porcentagem também. Então, ó, em uma escola de ensino fundamental, eu tenho 180 alunos que estão matriculados para fazer o 8º ano e 144 estão matriculados no 9º ano. A diretora da escola quer que todas as turmas tenham o mesmo número de alunos. Então, observem aqui o detalhe. Ela quer que tenha o mesmo número de alunos. O número ideal, considerado pela diretora, é não menos de 25 e não mais de 40. Sendo assim, quantos alunos devem ter em cada turma? Então, como que vocês vão identificar qual conceito vocês têm que aplicar? Eu sempre explico que uma questão de mínimo múltiplo comum, vocês sempre vão ter duas ou mais coisas trabalhando ou ocorrendo em períodos diferentes. Exemplo, 2 ônibus partem de uma cidade e vão até outra. Só que um leva um certo tempo, por exemplo, um leva 4 horas e o outro 5. Quando vocês querem encontrar o menor espaço de tempo, vocês vão estar calculando o quê? Mínimo múltiplo comum. Num caso desses, que a gente tem 180 alunos numa turma, num ano, e 144 em outro, mas vocês querem dividir eles em turmas
de modo que fique naquele valor ali, ó, que não seja menos de 25 e não mais de 40, o que que a gente vai ter que calcular aqui? O máximo divisor comum entre quem? Entre 180 e 144. Como que eu calculo o máximo divisor comum entre 180 e 144? Vou ensinar pelo método prático, se alguém não lembra. Eu acho que esse é o mais simples. O que que eu faço? Coloco os dois valores. Primeiro número primo, 2. 2, 180 divididos por 2, 90. 144 divididos por 2, 72. Ainda dá por 2. 90 por 2, 45. 72 por 2, 36. Ainda o 36 é possível por 2. 45 não é mais. Mantém por 2 ainda. Então, vai ficar 45 menos nada. Traço 36 por 2, 18. Dá por 2, 45, 9. Os dois agora não são mais possíveis dividir por 2. Quem é o próximo primo? 3. 45 por 3 dá 15. 9 por 3 dá 3. Qualquer dúvida que não entenderem, me interrompam, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Aqui, 15 e 3 ainda é possível por 3. 15 por 3, 5. 3 por 3, 1. Não é mais possível por 3, mas é possível por 5. O que que nós temos, então? 1 e 1. Pessoal, aqui vocês têm que ter cuidado. Por quê? Eu estou calculando o máximo divisor comum. No máximo divisor comum, qual é o processo? Vocês vão olhar para os dois números e ver se ele foi dividido pelo fator primo. Neste caso aqui, foi 180 e 144, ambos foram divididos por 2. 90 e 72, também. 45 e 36, não foram. 45 não foi dividido por 2, então eu não vou marcar o número. 45 e 18 também não. 45 e 9 foram ambos divididos por 3. Então, eu seleciono. 15 e 3 também. Então, marca ele. 5 e 1, não. Então, quem é os que ficaram selecionados? 2, 2, 3 e 3. Quanto dá esse valor? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, o máximo divisor comum é 36. Tranquilo aí para vocês? Alguma dúvida? Tranquilo. O que que houve ali, pessoal? Tem alguém? Não ouço o professor. Sai da sala, Daniel, e entra de novo. Se alguém puder colocar ali no chat Consegui para já, ele. professor. Já? Tá, beleza. Saindo da sala e voltando dá certo. É o Zoom que às vezes dá uma rateada. Beleza? Vamos lá, então. Eu acredito que seja isso, né? Porque volta e meia acontece isso e tu sai e volta e funciona. Tranquilo ali naquele caso, pessoal. Um exemplo de máximo divisor comum. Vocês vão ter que tomar esse cuidado caso venha acontecer isso na prova de vocês. Se é máximo divisor comum ou se é mínimo múltiplo comum. Uma coisa também fácil de identificar que é máximo divisor comum é que geralmente 99% dos casos é o quê? É um caso de divisão. Então, vocês podem ver que vocês tinham alunos em turmas distintas e dividiram eles em turmas. Tá ok? Agora, uma outra questão para vocês verem o contrário do que eu estava falando. Lá era máximo, agora a gente vem para uma questão de mínimo múltiplo comum. É tradicional questões desse perfil. Olha lá, ó. Tereza deve tomar 2 remédios que foram receitados por um médico.
o remédio A deve ser tomado de 3 em 3 horas e o remédio B de 8 em 8. Se os dois remédios, A e B, forem tomados juntos por Teresa, dia 19/12/2018, às 15 horas, um está sendo ingerido de 3 em 3 e o outro de 8 em 8. Então, o que que nós temos? Então, eles voltarão a ser tomados juntos quando? Olha o caso que eu estava falando para vocês. Ó, um é de 3 em 3 e o outro é de 8 em 8. Então, estão descompassados, porém, ela ingeriu os dois nesse espaço de tempo. Quando que eles vão se encontrar novamente? Basta fazer o mínimo múltiplo comum. Vou apagar aqui. Ó, o M, MC, D3 e 8. Como que eu encontro o mínimo múltiplo comum de 3 e 8? Só utilizar o método simultâneo. Para quem lembra das propriedades de mínimo múltiplo comum, eu sempre gosto de lembrar o quê? Quando eu tenho dois ou mais números que são primos entre si, basta multiplicar e isso vai dar a resposta. O que que são números primos entre si? São números que têm o único número divisor comum, o 1, só a unidade. Quem não quer lembrar dessas propriedades, não tem problema nenhum. Faz sempre desse método aqui, não tem erro a questão. Qual é o método? Fatora. O 8 dá por 2, então começaremos por ele. De novo por 2, fica 3, 2. Dá por 2 ainda, 3 e 1. E agora dá por 3, 1 e 1. Olha lá quanto ficou. No mínimo múltiplo comum, pessoal, o que que vocês têm que fazer? É um pouquinho diferente do máximo divisor comum. Aqui é mais simples, é só multiplicar todo mundo. Então, o que que vocês vão fazer? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 o quê, gente? A respeito do que estamos tratando na questão? De horas. Então, são 24 horas. Se ela ingeriu no dia 19/12, às 15 horas, quando ela irá ingerir novamente? Dia 20/12, às 15 horas. Questão simples, só tem que saber o mínimo múltiplo comum. Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo o áudio aí para vocês? Tá muito rápido? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, vamos para a próxima. O que que tem mais? Ó, então lá o que que a gente tinha? Mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, múltiplos e divisores. Eu não quis trazer múltiplos e divisores porque é uma coisa mais simples. É quando você tem que saber quando que é um número múltiplo, quando que um número é múltiplo do outro, é só multiplicá-los, e quando que é divisor, quando tem resto zero. Trouxe uma questão de operações monetárias, que está lá no edital também, simplesmente para não deixar batido. Acho meio difícil cair uma questão dessa, só se a prova vier no perfil de 2017. Então, olha o que que ela diz. Maria comprou 5 canetas esferográficas pelo valor unitário de R$ 1,60. Então, 5 canetas a R$ 1,60. Então, eu vou multiplicar aqui 1,60 vezes 5. Multiplicação por decimais, multiplica normal. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. Tem uma vírgula, uma casa decimal, uma casa decimal. Então, aqui deu R$ 8. Qual é o próximo? 6 lápis no valor de 1,45. Então, eu vou ter 1,45
vezes 6. Opa! Deixa eu ver aqui a pergunta. Tem como saber a pergunta ali da Caroline Guilhão. Ó, como que a gente vai saber se é mínimo e máximo? Eu já volto aqui na questão 13 para fazer. Qual é a dica para vocês? No máximo divisor comum, a gente vai ter que lembrar que é uma divisão. E quando a gente está procurando o mínimo múltiplo comum, o que que a gente vai encontrar? Sempre algo que seja... Sempre vai acontecer isso daqui, ó. Sempre é muito forçado, mas geralmente vocês vão usar onde? Quando algo está descompassado. Observa, ó, uma tá funcionando, um remédio eu tô tomando de 3 em 3 horas, tá dando todo esse período aqui, ó, em aberto. Então tá tendo uma diferença até eu tomar outro remédio de 8 em 8. Não sei se deu para ficar mais claro. Então, a maioria das questões que vem de múltiplo, de MMC, de mínimo múltiplo comum, é assim. 2 ônibus, o exemplo trivial, quem já assistiu às minhas aulas. 2 ônibus partem da cidade de Bagé rumo a Porto Alegre. Um faz de 4 em 4 horas e outro de 5 em 5. Se eles partiram juntos às 13 horas da tarde, quando eles partirão juntos novamente? Vai fazer o mínimo de 4 e 5. 4 e 5 vai dar 20. Então, a cada 20 horas, eles vão se encontrar novamente. Não sei se eu fui claro, mas é mais ou menos isso, tá? A outra situação de usar mínimo múltiplo comum são em frações com denominadores diferentes. São os 2 casos que a gente vai enfrentar. Esse daqui que está na tela ou na divisão com frações, com denominadores diferentes. Beleza, Carol? Te respondi aí? Não sei se te ajudei, mas é isso. Se está descompassado, é mínimo. Se é divisão, é máximo divisor comum. Voltando aqui na questão, qualquer coisa tu me chama que a gente pode trocar uma ideia, te dou mais algum exemplo, se alguém ficar com dúvida também, tá bom? Aqui, então, retornando na questão, a gente tinha 1,45, que era o valor unitário do lápis, vezes 6. Então, 6 vezes 5, 30. 6 vezes 4, 24, mais 3, 27. 6 vezes 1, 6. Com 2, 8. 8,70. Então, caneta custa 8 e lápis 8,70. Se ela pagou essas mercadorias com uma nota de R$20, então recebeu de troco o valor correspondente a quanto? Basta somar 8,70 mais 8. 0, 7, vírgula embaixo de vírgula, 8 com 8, 16. Isso daí, Jonas. Letra E. Show. Fiquem à vontade para ir participando no chat, tá, pessoal? Então, o que que aconteceu? Ó. Aqui eu vou fazer R$20 menos 16,70. Eu não quis ser redundante, essa questão é de 2018, só que caiu uma questão igualzinha em 2021. Ele só pediu um detalhe um pouquinho diferente, mas é o mesmo conceito aplicado. Multiplicar, somar e subtrair. R$20 eu vou completar com zeros, vou pedir emprestado, 9, e aqui de 10. 0, 10 menos 7, 3, 9 menos 6, 3, 1 menos 1, 0. Então, olha aqui, tinha que dar de troco 13,30. Então, é 3 moedas de R$1 e 3 moedas de 10 centavos. Como o colega falou ali, letra E. Tranquilo para vocês? Pô, tá de sacanagem, né, Vargas?
vamos falar, né? 11 horas da noite, 11h30 quase, dando questãozinha de somar. Ó, se alguém tiver em dúvida aí, fique à vontade, gente. Vamos lá. Aqui. Estou tentando acompanhar o chat aqui. Ó, questão 14. O perito contador está analisando um processo em que o empregado foi contratado para trabalhar 44 horas semanais. Qual a quantidade de horas que este empregado deve fazer por dia? Sabendo que o domingo é dia de repouso. Então, olha só, domingo é repouso. Qual é a base mensal? Desculpa, e que a base mensal é de 220 horas. Então, se o domingo é de repouso, a gente tem quantos dias? 6 dias. Por que que eu coloquei essa questão aqui? Sistema de medidas. A Fundatec adora questões envolvendo horas. Vocês não podem se perder na divisão de horas. O pessoal também lá no Instagram, não sei se está na nossa aula, mas me pediu o dia que eu abri uma caixinha de perguntas, me pediram questões que envolvessem unidade de tempo, que é meio confuso. Então, por isso que eu também resolvi trazer na prova, na aula. Se o domingo é dia de repouso, nós temos 6 dias na semana. Se a pessoa trabalha 44 horas semanais, basta a gente fazer o quê? 44 horas divididos por 6 dias. O que que vai acontecer aqui? 44, quantas vezes o 6 cabe dentro? 7. 7 vezes 6, 42. 4 menos 2, 2. 4 menos 4, 0. Então, o que que eu tenho? Eu tenho 7. Vamos fazer aqui de outra cor até. Ó. Eu tenho 7 horas e ainda restou 2 horas. Onde é que está o detalhe? Essas 2 horas aqui ainda terão que ser repartidas em quantos dias, pessoal? Dividir em 6 dias. Como que eu transformo? Como que eu vou dividir 2 horas em 6 dias? Fica mais fácil se a gente transformar 2 horas em minutos, que são 120 minutos. Fazendo 120, fazer aqui, 120 divididos por 6, 2 vezes 6, 12, 0, 0, baixa um 0, 20. Então, significa que vai ser quanto? 7 horas e 20 minutos. Pessoal, tomem bastante cuidado nos minutos. Eu vou deixar aqui para quem ainda tem dúvida essa seguinte regrinha, que ela é muito simples. Eu tenho 3 unidades principais, hora, minuto e segundo. O que que vocês precisam levar com vocês para a prova? Essa imagem aqui, ó. Se eu estou indo de hora para minuto, eu multiplico por 60. Se eu estou indo de minuto para segundo, multiplico por 60. Ou seja, do maior para o menor, multiplica. E quando eu estou indo do menor para o maior, a operação vai ser inversa. Então, eu vou dividir por 60. Tranquilo? Essa regrinha é bom vocês levarem para a prova. Tá certo, Alexandre? Isso mesmo. Letra A. Beleza? Questão número 15. Agora a gente entra lá nas operações de monômios e polinômios. Trouxe uma questão de polinômio. Eu acho que vocês não precisam se aprofundar tanto. Vocês têm que saber produtos notáveis, divisão de produtos de polinômios e também esse caso aqui que basta
Poderia resolver por um polinômio de terceiro grau? Sim, mas tem um jeito mais simples de resolver. Olha o que ele está dizendo. Os números 1 e menos 1 são raízes do polinômio. P de x igual a x ao cubo menos ax ao quadrado menos bx mais 3. Pessoal, quando diz que é raiz do polinômio, significa o quê? Que o meu x, um vale 1 e outro vale menos 1. Quantas raízes tem esse polinômio? Como ele é de terceiro grau, eu teria 3 raízes. Mas aqui a questão está me dando 2. Com 2, eu já consigo solucionar a minha questão. Como que eu faço isso? Eu não estou dizendo que x é igual a 1. Então, aonde eu tenho o valor de x no polinômio, ó, eu vou substituir pelo valor que eu tenho. Tranquilo para vocês? Vocês têm que lembrar de uma outra coisa que é um princípio básico de função. Se eu estou dizendo que x é uma raiz, x igual a 1 é uma raiz, significa que o meu polinômio vai zerar naquele ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar x1 e o p de x eu vou chamar de 0. Então, olha aqui, como que fica? Tá tranquilo para vocês, gente? Alguém tá perdido aí ou tá fluindo? Professor, Sim, aí agora tu vai substituir por 1 e depois tu vai substituir de novo por menos 1, né? por menos 1, exatamente. Vai ficar, então, ó, 1 ao cubo menos a vezes 1 ao quadrado menos b vezes 1 mais 3. Como é raiz do polinômio, o p de x, ó, eu vou até deixar aqui em cima escrito, ó, o p de x vai valer 0. Então, aqui eu vou igualar ele a 0. Quanto fica 1 ao cubo? 1 menos 1 ao quadrado é 1, vezes a é a. Menos b mais 3 igual a 0. Tranquilo aqui para vocês? Olha lá, o pessoal tá voando, tia. Letra A, isso mesmo. Ó, aqui vai ficar menos A, menos B. 1 mais 3 é 4. Então, vai ficar mais 4 igual a 0. Menos A, menos B. O 4 eu vou passar para o lado contrário. Menos 4. Agora, observa o seguinte. O que eu vou fazer aqui, ó? O próximo é menos 1. Então, eu vou substituir de novo na equação. Menos 1 ao cubo. Guardem esse primeiro aqui que a gente encontrou, tá? Ó, menos A menos B igual a menos 4. Agora eu tenho menos 1 ao cubo menos A vezes menos 1 ao quadrado menos B vezes menos 1. Mais 3 igual a 0. Menos 1 ao cubo, toda base que for negativa elevada a um expoente ímpar, fica o sinal da base. Então, menos 1. Agora aqui, ó, menos A, menos 1 ao quadrado é 1. Então, fica A. Menos com menos vai dar mais B. Mais 3 igual a 0. Quanto fica isso daqui? Menos A mais B, mais 3 com menos 1 dá 2. Então, vai ficar mais 2 igual a 0. Vou de novo jogar ele para lá, ó. Menos A mais B igual a menos 2. Olha aqui o que aconteceu. Dentro de uma questão de polinômio, a gente acabou ficando com dois valores AB e AB.
que é o que eu quero saber, ó. Com base nessas informações, os valores dos coeficientes A e B são quantos? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cair num sistema de equações. Quem é o primeiro? Menos A menos B igual a menos 4. Menos A mais B igual a menos 2. Não, Jonathan, não é dos 80. Se eu não me engano, ela nem está lá, só se eu me equivoquei, acho que não. Não tem nada a ver com as questões do curso, tá? É igual a 0? Não entendi, Andressa. Ah, por que que é igual a 0? Porque assim, ó, vamos lá para o gráfico. Ó, sempre que tu tem as tuas raízes, ó, sempre que a gente tem as raízes, o que que vai acontecer? Vamos supor que aqui eu esteja dizendo que é 1, né? Como aqui falou, ó, que x igual a 1 é uma raiz. Então, o que que acontece? Quem é esse meu ponto aqui? Esse meu ponto, ele é formado por um par ordenado, onde eu tenho um valor de x e um valor de y, certo? Quem é o valor do x? O que tá aqui explícito, 1. Quem é o valor do y? Olha aqui, ó, é só a gente andar aqui em cima, ó, é 0. Então, eu tenho 1 e 0. Então, se eu chamei x de 1, eu vou chamar o p de x de 0. Será que eu te respondi? Tu também, Jonathan, me entendesse ali? São questões que eu não... As questões são baseadas nas que eu não trabalhei com os mentorandos e também quem está no curso, eu a princípio não trabalhei, porque aqui são questões da minha parte e também das que não são. Eu vou trabalhar todo o edital. Feito? Então, continuando, o que que a gente pode fazer? A gente pode utilizar aqui o método da adição. Como é que funciona o método da adição para sistemas de equações? A gente simplesmente soma as duas equações. Então, olha aqui. Menos 1 com menos 1, menos 2. O A conserva. Monômios semelhantes, conserva a parte literal e soma a parte dos coeficientes. Agora aqui, menos B com mais B. Vou cortar, correto? Porque menos 1 com mais 1 dá 0. Isto será igual, menos 4 com menos 2 fica menos 6. A vai ser igual a menos 6 divididos por o menos 2, eu vou passar fazendo a operação inversa. Então, vai ficar... Deixa eu apagar aqui. Ó, A igual a menos 6 divididos por menos 2. Então, A vale menos com menos mais, 6 por 2, 3. Tá muito confuso para vocês ou estão me entendendo, gente? Um silêncio essa aula, só o Vargas fala. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Então vamos embora, então. Sem problema nenhum, Alessandra. Não tem problema. Dá para fazer de vários jeitos, sem estresse. Beleza? Foi até o que eu comentei antes. Se quiser usar lá conceitos de polinômios também dá, mas aí fica um pouco mais complicado, porque tem que pensar nas raízes nas 3. Então, aqui eu descobri o valor do A. O que que eu faço aqui, então, gente? Ó, eu vou pegar
e vou vir numa das duas equações, qualquer uma delas, e vou substituir o valor do A. Então, eu vou pegar menos o valor do A, ó. Agora eu vou chamar de quê? De 3, que foi o valor que eu encontrei. Mais B igual a menos 2. B vai ser igual a menos 2, o menos 3 vai vir para cá, mais 3. Então, B é igual a quanto? B é igual a 1. Então, a pergunta era quem era A e B? A vale 3 e B vale 1, como o colega lá já tinha dito que era a resposta letra A. Fechou? Fiquem bem tranquilos de questão de copiar, por causa que depois eu disponibilizo para vocês o PDF igualzinho a ontem, tá bom? Que ontem o pessoal foi tirando print e tal, fiquem à vontade, mas eu vou dar o PDF com a resolução para vocês. Na questão 16, caiu ano passado, diz o seguinte: a soma das idades de José e Flávio é 45 anos. Essa daqui eu vou até fazer o seguinte, eu vou dar uma sugestão. Não estou dizendo que vai cair, mas tentem saber bem ela, tá? Então, ó, a soma das idades do José e do Flávio é 45 anos. A idade do José está para a idade do Flávio, assim como ontem a gente conversou ainda sobre isso, ó. Agora, hoje eu estou trazendo o quê? Ontem a gente viu em proporção e hoje a gente está vendo em sistema de equações. Assim como 6 está para 3. Então, eu vou colocar aqui, ó. José mais Flávio são 45 anos. No segundo período do texto, diz que José está para a idade do Flávio, então J está para F, assim como 6 está para 3. Vocês poderiam ir dando palpite lá, como o pessoal está dizendo letra D, também acho que é D. Hein? O que vocês acham? Olha só, caí num sistema de equações. Por que eu caí num sistema de equações? Porque eu tenho José e tenho Flávio na primeira equação. Na segunda eu tenho José e tenho Flávio também. Então, é um sistema de equações. Por qual método que eu vou resolver agora? Pelo método da substituição. Como que funciona o método da substituição? Eu vou simplesmente isolar em uma das equações uma variável. Só que observem o seguinte, J mais F é 45. Essa questão é de nível superior, mas ela é bem tranquila, né? Ó, J está para F. Quanto que é 6 divididos por 3, pessoal? 2, correto? Vou até apagar aqui para não confundir o pessoal. Ó, 6 divididos por 3 dá 2, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a segunda equação. Por quê? Simplesmente porque eu acho mais tranquilo. Ó, vou isolar o José e vou dizer que a idade dele é 2 vezes a do Flávio. Depois que eu isolei a idade do José, o que eu vou fazer? Onde eu tenho J na primeira equação, eu vou substituir pelo 2F. Então, vai ficar 2F mais F igual a 45. 2F mais F, 3F, monômios semelhantes, né? O F permanece, a parte literal. Então, vai ficar F igual a 45 divididos por 3. Qual a idade do Flávio? 45 por 3, 15. Certo? Porém, o pessoal lá estava sugerindo que fosse a letra D. Olha aqui, guris.
eu quero a idade do José. O Flávio tem 15. José terá quanto? Ó, J igual a 2F. Então, eu vou vir aqui agora e vou trocar o F por 15. José vai ficar com 30 anos. Beleza? Letra A. Dúvidas alguém, pessoal? Vocês estão conseguindo assimilar, gente? Ou tá ficando alguma lacuna? Prestem muita atenção. Lembrem o que eu falei para vocês. Vamos trabalhar... é a ansiedade. Vamos trabalhar para fazer 8 de 10 ou mais. Por que que não dá para fazer 10 de 10? Se não tomar cuidado nos detalhes. Beleza? Vamos lá, então. Entramos agora na parte de função, tá bom? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre função do primeiro grau. Não trouxe função do segundo grau ainda hoje, porque eu acho interessante vocês retomarem, quem ainda não viu, não sei se tem alguém que não é meu aluno, que não estudou esses conceitos, é interessante vocês saberem, tá bom? Então, assim, ó, questão caiu ano passado, dentre as funções abaixo, pode-se dizer que a única decrescente é quem? Então, observem o seguinte, quando que eu tenho uma função decrescente? Bom, tem vários tipos de funções, mas se vocês observarem aqui, o que que eu tenho? Em todas elas, são funções o quê? De qual grau? Do primeiro grau. Concordam comigo? Não sei o que tu está falando, Vargas. Olha só, x é 1, aqui eu nem tenho x. Por que que eu não tenho x? Porque aqui é uma função constante, então o a vale 0. Ó, vou ir dando os exemplos. Aqui o a está valendo 0. Agora tu te enlouqueceu, Vargas. Olá, boa, o x tem que ser negativo. Da onde que eu estou tirando esses conceitos? Função do primeiro grau, f de x igual a x mais b. Para saber sobre crescimento e decrescimento da função, basta olhar para onde? Para o nosso a. Ó, se o a for maior que 0, a função será crescente. Se ela for crescente, ela tem qual comportamento? Ó, crescendo. Ou ela pode ser como? A menor que 0, ela vai ter um decrescimento, decrescente, e ela terá esse comportamento, certo? Então, se vocês olharem para cá, na primeira, o x vale, o a que está ao lado do x, vale 2. Na segunda, o a vale 0, ó, aqui o a vale 2. Nesta daqui, o a vale 1, porque está aqui junto do x. Nesta daqui, pessoal, aqui vocês têm que ter um cuidado grandíssimo. Quanto vale o x não, quanto vale o a na alternativa D? E quanto vale o a na alternativa E? Alguém quer me dizer aí, por gentileza? Não, todo mundo num silêncio. Deus o livre se eu errar. As tia, vocês não falam, né? Brincadeira. Ó, o A é 2 décimos. Perfeito, Jonathan. Na letra B é uma constante, tá? Ó, na letra D é 2 sobre 10. A banca trouxe assim para confundir vocês. E na letra E é menos o A
vale menos 1/2. Valeu aí, pessoal, por participar no chat. Beleza? Como que eu enxergo isso daqui? É só porque ela está escrita um pouquinho diferente, ó. F de x é igual a 10 menos x sobre 2. Quem é que está aqui na frente do x? O 1/2. Tá bem? Então, a alternativa correta, letra E. Por quê? O A é negativo. Se o A é negativo, ó, ele é menor que 0, logo a função é decrescente. Acho muito provável que caia um decrescimento ou crescimento da função, ou também domínio e imagem de função. Perfeito, Daniel. É só o sinal que tem que olhar. Alguma outra dúvida nessa, gente? Posso ir à frente? Questão de 2022, questão 18. Tá muito rápido aí, pessoal? Tá tranquilo para vocês? Tá tranquilo. Ó, considerando as frações f de x igual a 2x mais 8 e g de x igual a 3x menos 2, assinale a alternativa que apresenta o resultado de f de 6 divididos por g de 2. Pessoal, essa questão é muito simples. Basta vocês olharem para onde? Para o argumento. Então, vocês têm que trocar o argumento pelo valor no x. Aonde? No f de 6, vocês vão trocar aqui. E na g de x, ó, aqui, vocês vão trocar por 2. Então, fica assim, ó. Acho que é letra B, pessoal. Vocês estão falando aí. Não me lembro o valor exato, mas dá para fazer até de cabeça, né? Ó, vou escrever ela aqui. Vamos ver quanto vai dar. E a G... Agora eu já termino de escrever aqui. Fiquem tranquilos. Olha ali, ó. Valeu aí pela participação. Ó, f de 6. O valor do f, o argumento é 6, ó. Então fica 6. No lugar do x, vai 6. Então fica quanto? 2 vezes 6, 12. 12 mais 8, 20. Então, a f de 6 eu já sei que vale 20. Isso daqui é muito bom para vocês lembrarem o quê? Aqui eu estou dizendo assim, ó. Se o domínio é 6, a minha imagem é 20, tá? A gente já vai trabalhar uma questão falando de domínio e imagem. Olha, e tem gente que vai errar se cair na prova, hein? Pior que era boa, né? Essa sim tem que cair na prova. G de 2. O que que eu vou fazer? Eu vou substituir no lugar do x. Vai acontecer o quê? 3 vezes 2, 6, menos 2. 6 menos 2, 4. Mas eu quero a razão entre os dois. Então, f de 6 divididos pela g de 2 me dá quanto? 20 divididos por 4. Isso me dá 5. Certo? Letra B. Ok? Bem tranquilo. Dá para fazer ela de cabeça. Fiz aqui passo a passo. Para quem ainda tem alguma dificuldade em função, ver que é possível fazer uma questão de função. Essa questão é de nível superior, pessoal. Para vocês verem que dá muito bem para fazer. Olha agora essa daqui. Questão desse ano, desculpa, do ano passado. O ponto A menos 1 e 7 pertence à reta de equação reduzida. Então, qual é a função daquele ponto ali? O ponto é A menos 1 e 7. É só a gente pensar o seguinte, ó, menos 1 e 7. O que que significa isso? Que eu tenho o valor do x e eu tenho o valor do y.
Então, é só a gente pensar numa equação. Quando eu entrar com valor menos 1 em x, tem que dar quanto em y? 7, ok? Qual seria a equação? Vocês querem dar uma sugestão? Ó, vamos supor que eu experimentasse na letra A. Y é igual a 2 vezes. Quanto é o valor do x? Aqui não é menos 1? Então, se eu jogar menos 1 aqui, ó, mais 7, quanto vai dar? Show, letra B. Ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mais 7 dá quanto? Menos 2 com mais 7 dá 5. Ou seja, não está resultando em 7. Então, essa alternativa está errada. Observem na segunda. Y igual a 2 vezes. Se eu substituir o x por menos 1, mais 9 vai dar quanto? 2 vezes menos 1, menos 2, mais 9. Quanto que é menos 2 mais 9? 7. Olha aí, ó, fechou. Alternativa, letra B. Tranquilo? Para finalizar, questão envolvendo domínio e imagem. Eu quis trazer hoje até o início de função do primeiro grau, para a gente deixar amanhã a função do segundo grau, exponencial, logaritmo e mais um pouquinho de conteúdo. Tá bom? Então, aqui, ó, a partir de uma função f de x igual a 2x menos 1 divididos por 3, de reais em reais. Qual elemento do domínio? Então, olha aqui, ó, ele está perguntando qual x, deixa eu apagar aqui, ele está perguntando qual x tem imagem igual a 3. Isso daqui vocês precisam relembrar, tá, pessoal? Por isso que eu trouxe. O domínio é x, quem é a imagem? Ele está dizendo que y é 3. Quem é o y? Toda vez eu fico repetindo. O y é a nossa f de x. Não dá para esquecer. É a mesma coisa. Y e f de x são iguais. Tranquilo? E essa? Qual é a alternativa? Tá muito fácil, né? Tá louco. Não, não. Amanhã eu vou aumentar o nível, tá? Ó, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar 2x menos 1 divididos por 3. Isto é igual a quem? Eu preciso que dê 3. Então, ó, eu estou dizendo que... Vamos pintar aqui. Ó, eu estou dizendo que a minha f de x vale 3. Então, no lugar aqui da f de x, ó, eu só vou trocar ela de lugar. Eu vou chamar de 3. Como que eu resolvo essa equação do primeiro grau? 2x menos 1 igual. O 3 está dividindo, vai passar multiplicando. 3 vezes 3. Agora fica 2x menos 1 igual a 9. 2x igual a 9. O menos 1 eu vou passar para o outro lado, com operação inversa, mais 1. 2x fica igual 9 mais 1, 10. X igual a 10 divididos por 2. X vale 5. Letra D. Tranquilo? Alguma pergunta, pessoal? O 3 ali, então, é só para igualar, né, professor? Só para igualar. Ó, no lugar do f de x, a gente trouxe o 3. Ele é o valor do y, né? Beleza? Beleza, beleza. Pessoal,
Ficamos aí um pouquinho, deu um pouquinho mais, acho que deve ter dado aí uns 45 minutos, 50 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Eu vou deixar aqui para quem ainda não me segue nas redes sociais, se puder, lá no fim do material vai ter lá o link do Telegram, que tem o conteúdo lá também. Meu Instagram e o YouTube, que eu vou subir essa aula depois que a gente terminar ela. Pessoal, ó, uma pergunta ali, vamos lá. Aquela questão de porcentagem que o senhor iria rever de ontem. Vamos ver a questão de porcentagem. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vamos pegar ela. Tem tempo, sim. Se vocês não se importarem da gente fazer ela aqui, não tem problema nenhum. Ó, a questão de ontem. Questão número 10 de ontem. Tá projetando aí para vocês? Sim. Sim. Então, olha só. Conseguiram fazer ela de ontem para hoje? Tentaram? Pessoal, até eu brinquei ali, ó. Pô, valeu, Marcelo. Eu não quis ficar. Muito obrigado. Ontem várias pessoas me marcaram. Vocês me ajudam muito com isso, tá, gente? Se quiserem convidar mais amigos de vocês para amanhã e para os outros dias, fiquem à vontade, familiar, enfim. Não precisa estar estudando para a brigada, tentem trazer eles para virem para o mundo dos concursos. Vai estar ajudando eles de alguma forma. A questão é eles começarem a pegar o gosto pelo estudo, tá? Só antes de eu fazer a questão 10, o que acontece ali, pessoal? Que vocês até brincaram ali no chat, aumenta o nível. Pessoal, eu não estou tentando, tipo, passar a mão. Vocês sabem que quando eu tenho que pesar com alguma questão, eu peso. É que, realmente, o que a banca vem cobrando é esse perfil. Até se vocês, eu sempre falo, se vocês encontrarem em algum lugar alguma prova que não seja as que eu tenho, ou as que estão em acesso, que eu consigo acesso, me deem elas, por gentileza, que vocês vão estar nos ajudando a ver um nível um pouco mais alto. Mas é esse o padrão. Olha essa questão que está em tela, por exemplo. Caiu em 2020 na Prefeitura de Alpestre, nível superior, para médico. Uma questão envolvendo porcentagem. Mas o que acontece? Ela cobra o necessário para vocês. Vocês têm que saber coisas básicas, mas que são muito importantes. Entendeu? Então, olha o que está falando aqui, ó. Ontem a gente comentou sobre uma questão de desconto. Não, desculpa, de aumento só. Hoje a gente vai fazer uma de aumento e desconto sucessivo. Então, eu tenho, ó, um produto sofre um aumento de 4% em um certo mês. E um mês após, uma queda de 3%. Uma pessoa que tinha o valor exato para comprá-lo antes dessas variações, agora, vocês vão ter que analisar cada situação, mas antes vocês têm que trazer para o que aconteceu. O que está acontecendo? Primeiro, um aumento de 4%. Quanto era o valor do produto, pessoal? O produto, inicialmente, tinha quantos por cento? 100%. 100%. Ó, então eu sempre vou partir, independente do que seja, se a questão não disser um outro valor, eu parto dela com 100%. Então aqui ele sofreu um aumento, eu vou pegar 100% mais 4%. Ele vai passar a valer quanto? 104%. E isso é quanto? É 104 divididos por 100. O que a gente viu ontem que a gente sempre retoma?
Dividir por 100 é deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. A vírgula está aqui no 4, então vai ficar 1,04. Esse foi o aumento. Agora, o que acontece na queda? Ó, quando ele sofreu uma queda de 3%, o que a gente está falando em relação a isso? Deixa eu só arrumar aqui. Ó, quando ele sofreu essa queda, era 100% também, mas era 100% a partir de quem? Desse novo valor, ó, deste daqui, tá ok? Esse era o novo, opa, esse daqui era o novo preço. Então, se ele era o novo preço, ele está valendo agora 100%. Beleza? Se ele está valendo 100% e ele sofreu uma queda de 3%, o que eu vou fazer? 100% menos 3%. Vai ficar 97%. Isso é 97 sobre 100. E isto daqui dá 0,97. Então, observem aqui, ó. Com a queda, ele passou para este valor. Só que o que aconteceu entre os dois, pessoal? Ele foi 0,97 sobre quem, gente? Sobre o valor atual, sobre o novo preço. Então, vocês têm que pensar isso daqui, ó. Ele passou a ter 97% do novo preço. Eu vou botar por escrito em texto para a gente tentar trazer esse exemplo bem claro para quem tem dúvida em porcentagem. Ó, 0,97. O que é do que eu sempre falo para vocês? De, do, da, desta, daquela. É vezes. E quem era o novo preço? Olha aqui, ó. 1,04. Então, eu vou trazer para cá 1,04. Quanto dá essa multiplicação aqui? 1,04 vezes 0,97. Já tem gente colocando lá que é letra C. Não conseguirá comprar, pois a variação equivalente foi de 0,8 a mais do valor. Olha aí, eu acho que até pode ser, hein? Ó, 7 vezes 4, 28. 7 vezes 0, 0. Baixo 2. 7 vezes 1, 7. 9 vezes 4, 36. Vão 3. 9 vezes 0, 0. 3 que foi, baixou. 9 vezes 1, 9. 0 vezes 1,04, 0, 0. Então, ficou quanto, ó? 8, 6 mais 2, 8, 7 mais 3, 10, 9 mais 1, 10. Então, ficou meio apertadinho aqui, né? 1, 2, 3, 4. Ó, 0. São 4 algarismos. Então, 1, 2, 3, 4. Vou escrever aqui em cima. Este valor ficou, ó, 1,0088. Pessoal, tome muito cuidado nesse detalhe aqui. Passou de 1, aumentou. Se está entre 0 e 1, o que a gente está tendo? Um desconto. O que ele sofreu aqui, então? Ó, ele não passou esse percentual aqui, ó, 0,0088 de 1. Então, do valor original, que era 1, 100%, ele agora está valendo quanto? 0,8%. Então, é como o colega falou, ó, não conseguirá comprar, pois a variação foi de 0,8 a mais.
Deu para entender ou não? Ou alguém ficou com uma dúvida? O que vocês me dizem? Tá tranquilo aí para todo mundo? Depois do 1.0088, te perdeu? Vamos lá, então. Faz aqui comigo, ó. O 1 é daqui, ó. O 1 vem daqui, ó. O produto era 100%. 100% é 100 sobre 100. Isso é 1, correto? Exatamente, Luciane. Tem que estar ligado. Ó, 100 sobre 100 é 1. Então, o que a gente tem? Vou fazer aqui, ó, para não trocar de tela, tá? Se eu tenho 1 menos 1.0, ao contrário, né? Senão aí eu vou complicar vocês. 1.0088 menos o preço original vai ficar quanto? Ó, completo com zeros, vai ficar 0,0088. Como que eu transformo 0,0088 para percentual? Eu multiplico por 100%. Quem não tinha entendido ali foi... Agora fechou? Ó, quando eu multiplicar por 100, o que vai acontecer? Essa vírgula vai andar 2 casas para a nossa direita. Então, vai ficar 0,88. Este daqui, ó, foi o quê? O nosso aumento. Beleza? Era isso, então. Vamos voltar aqui. Pessoal, não sei se vocês se importam. Teria como a gente fazer um print aqui da tela? Não sei se alguém quer liberar a câmera aí. Essa hora. Não sei se tem problema. Se alguém puder liberar a câmera aí para a gente fazer um print. Pode ser? Pode ser, por mim tranquilo. Tu fez diferente, Jonathan. Não tem problema, cara. É só um exemplo. Tem várias maneiras da gente resolver. Beleza? Pessoal, queria agradecer vocês. Muito obrigado aí pela presença de todos. Espero amanhã que vocês estejam aí de novo. A gente dá continuidade no edital, tá bem? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se não era isso na aula. Alguém quer complementar? Tranquilo? Posso fazer o print aqui, então? De nada, Everton. Eu que agradeço vocês. Atraquem. Não desistam. Bora fazer questões. Deixa eu voltar aqui. Vou lá, então. Vai ter que ser em 2 telas. Pô, que massa, cara. É muita gente. E vocês são foda mesmo. Pô, muito tri. Meia-noite nós fazendo aula. Que show. Não dorme aí, Leonardo. Bora? Vou tirar um print aqui, então. Brincadeira, né? Os meus mentorandos sofrem comigo. Deixa eu salvar o primeiro aqui, agora vai o segundo. Aí, e agora de novo. Valeu, gente. Muito obrigado. Uma boa noite para todos. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Valeu, Obrigado, mano. professor. Até amanhã. Valeu pela presença de todos.